E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate com Francisco Teixeira e o Essa Jorge, a que se juntam hoje o Paulo Peixoto e o Eduardo Fernandes. Paulo Peixoto é consultor de empresa, dirigente associativo, militante do CDS, membro da Assembleia Municipal de Guimarães. Já o Eduardo Fernandes, licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, com uma pós-graduação em Economia, vertente industrial de empresas, pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Profissionalmente é Account Manager em Gestão de Fundos num banco, no BNP Paribas, e é presidente da JSD de Guimarães. Meus caros Paulo Peixoto e Eduardo Fernandes, bem-vindos. É um gosto imenso recebê-los aqui no Guimarães em Debate, fazendo votos que se sintam bem connosco e que um destes dias nos voltemos a encontrar por aqui. Ora, estamos em tempo de férias pascais, a atividade vai-se reduzindo, mas em termos políticos, esta semana fica assinalada pela reunião do Executivo Municipal. Na terça-feira, a Câmara Municipal de Guimarães reuniu o seu plenário e o painel de hoje acha que se justifica que olhemos um pouco para alguns dos assuntos mais importantes debatidos nessa reunião, mas também, por que não, questionarmos, refletirmos um pouco sobre este modelo de interação das câmaras municipais com os cidadãos, das reuniões abertas ao público, quais são os constrangimentos, o que é que poderia ser melhorado, enfim, iremos discutir isso daqui um pouco neste espaço da liberdade que são as edições semanais do Guimarães em Debate. Podem seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Meus senhores, bem-vindos. Francisco Teixeira, última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, terça-feira, uma extensa agenda, normal, 43 pontos em agenda, a esmagadora maioria deles apenas objeto de votação e nada mais. Aliás, poderia dizer que o que de mais, relevante ou estimulante aconteceu nessa reunião da Câmara aconteceu precisamente no período antes da ordem de trabalhos, através de intervenções de vereadores da coligação Junto por Guimarães, nomeadamente Bruno Fernandes, a perguntar ao Sr. Presidente da Câmara em que ponto é que estava a desagregação das uniões de freguesias e se a Câmara Municipal tinha algum papel nisso. A isso respondeu o Presidente Domingos Bragança, informando que são as uniões de freguesia a decidir. O Presidente da Câmara não intervém, apenas apoia no processo, informando com especialistas e promovendo reuniões. Já o vereador Hugo Ribeiro, também da coligação Juntos por Guimarães, olhou para notícias que têm vindo da Taipa Extremal, a propósito de substituição de um dirigente da Taipa Extremal, e perguntava ao Presidente da Câmara se não estava preocupado com alguma turbulência que havia. A resposta também esperada do Presidente da Câmara é um assunto de gestão correta. Meus caros, estou apenas a dar pistas para, eventualmente, termos uma conversa. Francisco, quando é que queres começar? Por aqui ou escolhes ainda outra abordagem? Não, eu, antes de nada, boa noite a todos e a todas presentes aqui no estúdio. Não, a minha abordagem é que eu não me surpreende que, sendo as reuniões de 15 dias, que a ordem do dia, que o período de antes da ordem do dia, ou antes da ordem de trabalhos, seja, do ponto de vista político, se quisermos, mais estimulante, no sentido em que há mais debate, em que há mais polémica, em que há mais diferenciação de pontos de vista. Sendo de 15 em 15 dias, é normal que só de vez em quando é que vão à Câmara Municipal de Guimarães assuntos absolutamente estruturantes e que suscetíveis de estabelecerem diferenças mais ou menos claras entre os diversos atores ou agentes presentes na Câmara Municipal de Guimarães. E, portanto, acho relativamente normal que a oposição, em particular, como é normal que assim seja, utilize o período antes da ordem do dia para construir a sua própria agenda, uma vez que a agenda da Câmara é, sobretudo, embora não só construída pelo Presidente da Câmara, quando digo agenda, digo aqui a agenda mesmo no sentido burocrático da palavra, ou seja, os assuntos que vão à reunião da Câmara. A oposição pode propor, evidentemente, assuntos para a agenda da reunião seguinte, mas quem, em última instância, estabelece quais são os pontos e qual é a sua ordem, é uma competência específica do Presidente da Câmara. E, portanto, é normal que a oposição, é correto, é adequado, que a oposição, no ponto de ordem do dia, crie uma outra agenda, quer dizer, priorize os seus próprios assuntos, levanta os seus próprios problemas, questione
a Câmara Municipal relativamente àquilo que acha que está a acontecer no município e eventualmente no país quando se conduz a verificado em Guimarães, por parte, por exemplo, no caso da oposição da coligação Juntos por Guimarães, utilizar as reuniões de Câmara como uma espécie de um palco onde obtém visibilidade? Eu acho que pouco. Eu acho que a coligação Juntos por Guimarães tem feito pouca oposição. Acho que não têm sido especialmente estimulantes na oposição que têm feito à Câmara do Partido Socialista. Bom, mas isso depende deles, não é? Do antes da ordem do dia depende apenas da sua capacidade ou incapacidade, do seu interesse ou falta dele, para suscitarem e questionarem aquilo que se passa na Câmara Municipal de Guimarães, e também depende deles próprios pedir ao Presidente da Câmara, no sentido, pedir aqui não é no sentido de estar a pedinchar, de solicitar que inscreva na agenda os assuntos que achem adequados. De facto, é verdade. Na minha opinião, quem marca a agenda política, agora já não no sentido administrativo do termo, mas habitualmente quem marca o grosso da agenda política é o poder. Bom, mas não tem que ser assim. A oposição, aliás, por definição, a oposição tem mais interesse em marcar a agenda do que o poder, não é? Porque o poder tem apenas que gerir e fazer com que as coisas corram de maneira mais ou menos normal. Bem, eu não acho especialmente estimulante nem a coligação que está, o PSD e o CDS que estão na Câmara, nem sequer na Assembleia Municipal, devo dizer, mas particularmente na Câmara, acho que seria de muito interesse que as reuniões fossem mais vivas. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Vamos ver o que é que o Eduardo Fernandes não tem a dizer sobre isso. Não podemos esquecer, está aqui o Presidente da JST. Eduardo Fernandes, a coligação Juntos por Guimarães não tem sido assertiva na agenda política na Câmara Municipal? Obrigado, António, e aqui aos meus companheiros de painel também. Parabenizar também, se me permitem aqui em poucos segundos, o Guimarães em Debate, que, pelo que sei, fez agora um ano. Exatamente. E por isso aqui os meus parabéns também pela iniciativa, por este espaço de liberdade. Em relação ao que o Francisco acabou de dizer das reuniões de Câmara, eu não tenho essa opinião, não é isso, mas isso é espuma e acaba por ser até evidente. Eu acho que nós estamos agora a fazer 6 meses de mandato e todas as oposições, quando são coerentes e não são oposição por ser, e quando querem acrescentar e construir, têm efetivamente que perceber primeiro qual é que é o projeto, para depois o poder parametrizar ou até propor um projeto alternativo, como sempre propusemos quando vamos a eleições, e depois o povo sufraga aquele que quer ver implementado. A partir desse momento cabe à oposição controlar e acompanhar a implementação ou não desse projeto que as pessoas sufragaram e poder contribuir para que esse projeto cresça e se melhore. Em relação às últimas reuniões de Câmara, eu acho genuinamente que a coligação Juntos por Guimarães tem falado de coisas que são interessantes para Guimarães e para os guimaranenses, não só para a cidade, mas para o concelho todo. O problema da cooperativa municipal da Taipa Extremal é um problema que foi levantado pela coligação, é um problema que tem vindo a ser acentuado. Já se sabia que havia conflitos ali com o Dr. Hélder Pereira, já se sabia que havia problemas com as contas e agora há também problemas com a direção dessa cooperativa, que, enfim, agora está sobre a alçada da senhora vereadora do Ambiente e com outros pelouros, mas que tem a particularidade de ser também candidata à Conselhia do Partido Socialista. E por isso é uma pessoa de relevância e de relevo, tanto dentro da estrutura da Câmara Municipal como do Partido Socialista, e este desnorte que tem vindo a ser visível parece-me interessante, até porque, tal como no Governo, em Guimarães temos um Partido Socialista absoluto e é importante que nós, na oposição e humildemente, como nos cabe o nosso papel, também possamos fazer esse controlo e possamos, sempre que pudermos, chamar o Partido Socialista à terra, porque o que importa é efetivamente Guimarães e todos devem estar concentrados nessa missão de fazer crescer Guimarães. Em relação... só para concluir. Para concluir, em relação às reuniões de Câmara, é o que eu digo, eu acho que têm sido apresentadas alternativas, têm sido abordados assuntos muito interessantes e estruturantes. O Francisco falou aqui que só de vez em quando é que há assuntos estruturantes. Eu acho que há, muitas vezes, assuntos estruturantes são todos repetidos, porque sempre que a oposição tende a falar sobre assuntos esquecidos, o Sr. Presidente da Câmara apresenta um projeto novo, apresenta um assunto novo. Havia do Lab Parque,
já nos foi apresentada pelo menos 20 vezes, tanto em reunião de Câmara como publicamente. Então é difícil marcar a agenda política quando sempre que nós trazemos um assunto, o Sr. Presidente da Câmara decide lançar um projeto novo, como foi, por exemplo, e certamente que os vimaranenses se recordam disto, porque até foi um bocado triste, do teleférico que ligará a cidade às Taipas. Vamos alargar um pouco o debate. Paulo Peixoto, e do lado, aí desse lado, como é que se olha para estas reuniões da Câmara e para aquela que já agora vamos pegar não é acusação, obviamente, mas a chamada de atenção que o Francisco Teixeira fazia sobre alguma falta de iniciativa por parte da oposição? Boa noite a todos e agradecer ao António Magalhães o convite para participar no Guimarães em Debate. Relativamente à sua questão, naturalmente que compreende-se a afirmação de Francisco Teixeira, que vale tanto como a afirmação que eu vou dizer que não concordo, naturalmente, como é óbvio, não é? Aliás, eu começaria por destacar... Isto é precisamente, Paulo, um espaço de liberdade, pronto. Aliás, conhecendo e todos os presentes nesta mesa têm essa particularidade, a particularidade do debate, a particularidade da liberdade democrática, isso apraz registar. E, portanto, nessa sequência, eu relembro apenas, e só para dar introdução ao tema, aquela que é o direito à oposição e o que é o orçamento que a Câmara Municipal de Guimarães nos apresenta e que, antes de o apresentar, chama os partidos políticos para se pronunciar. E os partidos políticos chegam lá e vão comentando e vão sugerindo e vão falando, pelo menos eu digo pela parte, naturalmente que eu não estou nas reuniões do PSD, nem estou nas reuniões dos outros colegas da CDU, mas nas reuniões do Bloco, que são os que têm assento parlamentar, ou que tinham, nas reuniões do CDS nós vamos e apresentamos algumas questões que nos parecem pertinentes. Invariavelmente a questão é, pronto, depois vê-se. Pronto, aliás, o António Magalhães deve-se recordar de eu já ter comentado isto noutros espaços e noutros momentos, e portanto eu acho que há aqui uma questão que eu não quero pegar porque eu acho-a ridícula, mas eu não queria voltar à questão do paternalismo e de quem é que são os donos das ideias. Portanto, esta questão de me dizer ou de Francisco dizer que a oposição não traz sumo, não é verdade. Não é verdade. A questão que se coloca é, em função da maioria absoluta socialista em Guimarães, naturalmente que o Partido Socialista consegue gerir aquilo que quer e aquilo que não quer debater. Mas não seria de exigir, então, a maior, diria, imaginação por parte da oposição para ultrapassar esse constrangimento da maioria absoluta? António, naturalmente que a imaginação é sempre bem-vinda e faz parte do processo. A questão é, só consegue passar a mensagem se alguém estiver disponível para ouvi-la. E se não estiver disponível para ouvi-la, não a consegue passar. Veja a questão das assembleias municipais. Estava-me a lembrar, por exemplo, de teorias que fizeram escola em Portugal, quando o atual Presidente da República era comentador político, criava factos políticos. António Magalhães, não me queira ver a aplaudir a Vichy Soase, que eu não vou fazê-lo, como é lógico, naturalmente que não vou fazê-lo. Agora, a questão é, eu acho que é muito mais importante, e aí estaríamos todos a ganhar, e neste caso concreto, circunscrevendo-me, como eu acho, ao Conselho de Guimarães, que é aquilo que nos traz cá, sim, basicamente. Eu acho que se todos tivéssemos uma disposição mais aberta, ainda hoje, num debate também político, noutro meio de comunicação social, o meu adversário do Partido Socialista dizia qualquer coisa do género. A validação dos cidadãos vimaranenses, palavra do meu colega, que também é membro da Assembleia Municipal eleito pelo Partido Socialista. E é isto que me preocupa, porque o facto de o PS estar legitimamente em funções em Guimarães, com a maioria absoluta que os vimaranenses lhe conferiram, não lhe dá o direito, na minha modesta opinião, naturalmente, não lhe dá o direito
de se fechar na sua redoma. E, portanto, quando me dizem, e quando o Francisco Teixeira diz aqui que a oposição não constrói agenda e tem pouca oposição, eu não diria isso. Eu diria que provavelmente o poder está pouco disponível para ouvir a oposição, e veja-se questões como esta que está hoje em cima da mesa, ou esta semana está em cima da mesa do Ave Parque, como é que uma cidade, um concelho que quer ser capital verde, da capital europeia verde, e depois não está minimamente preocupado com fazer o direito de ter as terras, sejam elas de reservas ecológicas nacionais ou reservas agrícolas, a autorização de ocupação dessas terras. Isto só demonstra, de certa forma, um poder musculado que a democracia deu ao PS de Guimarães, e que não é a oposição que não tem ideias criativas. O poder em Guimarães é que não está disposto a ouvi-las. Eu já vou querer ouvir o Lessa Jorge, até para ver o olhar do sociólogo sobre estas coisas, mas Francisco, os teus colegas não estão nada de acordo com a crítica que fazes. Isso é normal. Isso é normal. Mas o Jorge pode ser razoável ou não ser? Não, tínhamos de fazer aqui uma análise empírica da comunicação social, das últimas intervenções do PSD, do PE, do CDS, nas reuniões de Câmara, nas reuniões da Assembleia. Tínhamos de fazer aqui. E a questão não é essa, não é? Mas eu acho que globalmente, acho que posso dizer isto sem o perigo de estar a dizer uma coisa verdadeiramente catastrófica, de que os cidadãos em geral, sem ser aqueles especialmente atentos como nós, não se sentem certamente especialmente estimulados pelas grandes questões que o PST está a pôr em Guimarães. Mas que o PST e a oposição, e o CDS e os outros partidos estão a pôr em Guimarães. O primeiro, quer dizer, só duas coisinhas antes de passar a palavra ao Essa. A primeira, eu acho que a oposição em Guimarães não é especialmente estimulante, e muito particularmente na Câmara, mas não menosprezo as dificuldades que é ser oposição quando o poder tem maioria absoluta. Quer dizer, não estou aqui a menosprezar as dificuldades que facticamente existem. Não quero aqui amarfanhar a ideia da oposição, não é nada disso, antes pelo contrário, sei que é difícil. Enfim, eu sou do Partido Socialista, sou talvez de uma das últimas gerações do Partido Socialista em que o PS ainda esteve em oposição. Portanto, ainda estive em oposição. Quem te ouve até parece um velho, Francisco. Não, eu sou muito jovem, mas está aqui um bom dado. Eu sei. O Eduardo nunca viu o Partido Socialista na oposição. Eu acho que está aqui um excelente dado para esta discussão. Podemos conversar sobre isso. Essa era a primeira coisa. Que eu não menosprezo, porque eu sei o que é estar em oposição, não é? Eu estive em oposição. Como estes dois senhores aqui ao meu lado estão. Mas a segunda nota que eu quero deixar é para mim um bocadinho mais surpreendente. É a oposição a queixar-se de poder. Eles não acolhem as nossas ideias. Eles não nos ouvem. Olha, são uns malvados. Quer dizer, eu acho que isto não faz sentido nenhum. A oposição não pode estar à espera que o poder seja bondoso e acolha com amor pascal as suas opiniões. O poder tem uma oposição, tem uma agenda, a oposição tem outra, ou a oposição deve ter uma agenda diferente. E a agenda da oposição, das oposições em geral, não deve depender de ser ou não ser acolhida, ser ou não ser ouvida pelo poder. E, portanto, esta ideia de que nós não somos muito ouvidos porque eles não nos ouvem. Nós até passamos a mensagem, mas eles são os malvados e são uns surdos e são incapazes, são de ouvido duro e são incapazes de ouvir as magníficas ideias que não temos. Isto sim é alguma posição é um bocado estranha, porque é assumir que era útil uma certa dose de assumir que faz sentido uma certa visão patriarcal, não é patriarcal, como a expressão que há bocado... Paternalista, exatamente, peço desculpa. Assumir que faz sentido um certo paternalismo do ponto de vista do poder. Ora, isso não faz sentido nenhum. A oposição é que tem que se impor ao poder, e tem que se impor ao poder nos órgãos e fora dos órgãos. Quer dizer... Olha o Eduardo Fernandes a querer se impor. Sim, força. Francisco, é verdade, a oposição tem uma agenda e tem que a fazer impor. E deixe-me relembrar-lhe uma coisa muito particular e muito específica, que ainda não está resolvida, mas que esperemos possa estar. Há quase um ano atrás, em maio, na reunião de Câmara, o ainda vereador André Coelho Lima
falou com o Sr. Presidente da Câmara sobre a ligação de Guimarães à alta velocidade. Um assunto que já tinha sido discutido em Lisboa e que a Câmara de Guimarães estava totalmente arredada e que não fazia ideia sequer do que estava a passar. E aqui a oposição funcionou e foi estimulante e foi interessante até para o Executivo Camarário, porque efetivamente promoveu, como vimos depois à frente em Assembleia Municipal e em reunião de Câmara, várias reuniões do Sr. Presidente da Câmara, à altura recandidato e agora outra vez, novamente, Presidente, com o Sr. Primeiro-Ministro. E por isso a oposição tem este papel, que é impor a agenda quando ela efetivamente é importante para Guimarães. E nem tudo corre mal. Nós também temos de ser humildes o suficiente para perceber que há assuntos menores, genuinamente, como o aluguer do autocarro, o pedido de autocarro que vai à reunião de Câmara e que podemos discutir a seguir, como há coisas estruturantes, como é a via do APARC, o endividamento das cooperativas municipais, a ligação à alta velocidade, entre outros. E por isso eu acho que a oposição, quando é estruturante e quando é para Guimarães crescer e se catapultar e para os guimaranenses viverem melhor, tem estado lá e tem e muito ajudado e tem-se preparado para conseguir governar o município. Há um ano, só quero dizer que há um ano, esta intervenção não valeu muito, porque o PS ganhou logo a seguir com uma maioria absoluta reforçada. Portanto, não deve ter sido muito estimulante, porque senão os eleitores teriam mudado um bocado o seu sentido de voto. Valeu para Guimarães, isso é que importa. Claro, e o PSD pode continuar a descer, porque estamos de acordo. Importa que valha para Guimarães, porque nós somos de Guimarães e Guimaranenses, é isso que nos interessa. Muito bem. De qualquer das maneiras, o Francisco acaba de dizer e divide na sua intervenção, divide os cidadãos em geral e os cidadãos com mais conhecimento. Foram palavras de Francisco há minutos atrás. E eu podia dizer uma série de situações, podia falar, por exemplo, da Universidade das Nações Unidas, podia falar das festas nicolinas serem candidatas a património imaterial da humanidade, podia falar de uma série de situações em que é normal, eu não posso aceitar isto, não posso aceitar. O termo não é correto, naturalmente que aceito democraticamente, não posso concordar, assim é que está correta a minha frase, não posso concordar com a intervenção do Francisco, porque o poder não pode ser bom, o poder não pode ser bom. Eu não estou, e disse os malvados, não, aqui não há aqui malvados, aqui isto é política e isto é poder. Naturalmente que é mais fácil ser poder, e o Francisco Deus trouxe-nos aqui um dado muito curioso, eu recordo-me perfeitamente, porque somos da mesma linha geracional, em que o Partido Socialista ainda era oposição e teve engenho de chegar ao poder e é lógico que é muito mais fácil ser poder, aliás, como o Francisco disse, do que ser oposição. Agora, há uma coisa que a mim não me peçam, sendo eu um militante do CDS, sendo eu um membro da Assembleia Municipal do CDS, vice-presidente da Comissão Política e, portanto, com responsabilidades no meu partido, a mim não me peçam para fazer uma oposição destrutiva, porque eu não dou peso peditório. Com toda a franqueza, não dou. O que está bem, independentemente de ser proposto pelo PS, pelo CDU, pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS, pelo PSD. Eu acho que nós temos que ter ética mental e sanidade mental para saber o que está bem e o que está mal. Naturalmente que há coisas que são mais difíceis e não é uma questão da oposição se estar a impor, porque, por exemplo, vocês veem os nossos quem nos ouve e quem nos vê sabe, as Assembleias Municipais têm contributos muito, muito interessantes de todos os quadrantes. Alguns ótimo. E depois o que me choca, e isso choca-me profundamente, é que o poder, neste caso, alguns dos senhores vereadores, não estejam disponíveis para ouvir a crítica. Porque, na minha modesta opinião, quando a crítica é construtiva, ela é sempre válida. Quando a crítica é construtiva, ela é sempre válida, desde que nos travase as questões da educação e as questões do respeito. Agora, quando a oposição, por norma, vai com uma crítica, a primeira palavra que nós ouvimos do poder é porque. Quando Dom Afonso Henriques a meter a armadura toda e a proteção, porque não estamos na justificação, estamos a dizer assim, eu venho e enquanto isto não mudar, é uma tecla em que eu hei de bater. Guimarães, infelizmente para nós guimaranenses,
tem um turismo de passagem. Basta ver o que se passa nesta semana da Páscoa, em que aqui os nossos vizinhos estão cheios e nós não estamos. E, portanto, só para terminar, António, dizendo que não é uma questão da oposição não ter ideias. A oposição até toca nos pontos. Será que poder estar disposto a ouvi-lo? Francisco, esta é que é a questão. Porque o Francisco diz, são os malvados. Não são os malvados. Provavelmente a oposição é que é uma malvada que vem que são malfeitores. E por isso eu devolvo a questão dos malvados. É evidente que estamos todos aqui a falar em sentido figurado, obviamente. Naturalmente que sim. Só para lembrar, já vamos continuar daí, porque agora queria ouvir o Essa Jorge. Cada um dos senhores que está aqui neste painel está aqui a ter individual, representa-se a si próprio, mas obviamente que sabemos quando Paulo Peixoto exprime uma determinada opinião, ela tem um suporte numa determinada corrente política. Essa Jorge, talvez tu sejas aquele que é menos pronunciado nesse aspecto. Aqui peço-te para olhares o teu olhar de sociólogo que tem estudado estas questões, que tem pensado sobre elas. Sim, por acaso tenho. Por acaso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. E esta discussão é interessante, interessa-me sobremaneira. Não tanto pelo particular... Não sei se reparaste, os membros do painel, os 3 membros do painel que interviram até agora, embora nós tivéssemos dito, vamos falar sobre a última reunião da Câmara Municipal, não abordaram, ou foi só pela rama, algum aspecto concreto. Querem refletir sobre estas relações entre poder e oposição. Provavelmente porque a última reunião de Câmara, assim como muitas reuniões de Câmara, não teve propriamente grande interesse do ponto de vista daquilo que seja uma discussão de questões políticas. Sim, menos de uma hora estava arrumada. Provavelmente isso, mas isso é um déjà vu. Já vem acontecendo há muito tempo e não é um exclusivo de Guimarães. Acontece em muitas outros concelhos e, portanto, o que é que nós temos aqui? Podemos discutir a questão do ponto de vista particular. Pronto, ok, eu sou oposição, nós somos oposição, apresentamos ideias, eles não aceitam, os malvados são eles. Expressão, entre aspas, obviamente, estou a usá-la, aquilo que caiu aqui na mesa. Mas podemos discutir a questão de outra forma. Isto é... há verdadeiramente um estatuto de oposição nas câmaras municipais. Há vereadores com um estatuto de oposição. Os partidos têm capacidade alguma, os partidos ditos de oposição, que estão na oposição, têm alguma capacidade, mecanismos, têm instrumentos, é-lhes dado condições para que os próprios possam construir-se como oposição. Existe isso? Não existe. Eu quase posso adivinhar que o Eduardo Fernandes quer falar sobre isso, mas já lá virá a altura. Não vamos interromper. Eu que digo, nós podemos discutir o assunto do ponto de vista do particular ou do ponto de vista do geral. A mim interessa mais o geral, porque o particular, se vou discutir aqui se a oposição deu uma ideia que o Domingos Bragança depois apresentou e depois apropriou-se dela, portanto, isso aí não me interessa muito, porque faz parte do jogo político. O jogo político é isso mesmo. Depois a fórmula deve ser... Ainda hoje se falava disso a propósito da Câmara de Lisboa. As notícias de hoje são sobre algo que aconteceu na Câmara de Lisboa. Parece que numa reunião com um determinado partido, o vice-presidente teria dito que a Câmara estava a pensar numa determinada medida e essa medida apareceu apresentada por esse partido. Portanto, nada de novo. Portanto, não é nada de novo. Assim acontece. O que temos aqui é uma circunstância em que o partido vencedor das eleições, no que diz respeito às autarquias, efetivamente aplica o seu projeto, o projeto com que venceu as eleições, está no seu direito, é assim que as coisas se apresentam, e o partido que perde as eleições, que tem por seu lado também tinha um projeto, é obrigado depois a manifestar-se na sua existência, na existência de reuniões ou na existência política, expressando-se contra aquilo que, efetivamente, já era contra quando se realizaram as eleições. Isto parece-me que estamos numa situação em que, passado 48 anos depois da instauração da democracia em Portugal, já era tempo de termos pensado nas autarquias, numa nova organização política para as autarquias. E, se calhar, agora nos 50 anos do 25 de Abril, talvez seja esse tempo. E talvez, porquê? Por causa daquilo que é o óbvio. Enquanto um executivo, digamos assim, de uma maioria absoluta, tem todos os mecanismos à sua mão
à sua mercê, tem absolutamente os serviços, tem a capacidade de gerar a documentação, ideias, projetos, tem toda uma circunstância estrutural para o fazer. Quem é da oposição não tem essa possibilidade. Eu já conheci indivíduos da oposição com quem conversei várias vezes, não desta geração, de agora, mas de outras gerações, que me diziam, Esser, eu, para poder chegar ali e conseguir perceber o que está na agenda, eu tenho que perder a noite toda a estudar documentos e tenho que ir à Câmara buscar documentação, suporte, para perceber muitas vezes o que é que está ali subjacente. E, portanto, isto não é humanamente possível, não havendo, então, essa estrutura de apoio para a oposição. Portanto, digamos que quando estamos aqui a falar de oposição no que diz respeito às câmaras municipais, talvez estejamos a falar de um construto artificial do ponto de vista da democracia. E talvez este construto artificial da democracia legue menos democracia àquilo que são as instituições como as autarquias locais. E, para além disso, vou terminar esta primeira abordagem, para além de legar menos democracia, também convoca menos o sentimento dos cidadãos. Porque os cidadãos, quando olham para as resoluções naquele ponto de vista de quem foi a favor e quem foi contra. E quem foi contra são as oposições, porque estão lá ou são postas para ser contra, ou todo o mecanismo, todo o dispositivo eleitoral, da forma como é engendrado, é feito para que as oposições sejam contra, não tem outra possibilidade, e não tem possibilidade, inclusive, de apresentar projetos. Também porque não o pode fazer, porque não tem essa estrutura de que eu falava, mas não o pode fazer também porque, se o apresentar, também não valerá de nada, porque é chumbado, ainda que depois, meses depois, possa aparecer o mesmo projeto pelo partido de poder, entretanto, pelo poder. E, portanto, tudo isto configura um problema, que eu acho que é um problema grave da nossa democracia, e é um problema também daquilo que nós vamos dizendo, que ajuda àquela afirmação de que as pessoas estão afastadas da política. Estão afastadas da política. Mas também a política e quem detém o poder de regular e de mudar não o tem feito. E, portanto, afasta-as. Eduardo, sei que este assunto da falta de condições materiais, digamos, para o exercício da oposição é algo que também o preocupa e tem refletido sobre isso. É algo que me preocupa, é algo que tenho abordado já diversas vezes, fiz-lo inclusive consigo, António, e o Esser vai-me perdoar a apropriação de pensamento, mas, efetivamente, eu não digo ipsis verbis, mas muito do que o Esser disse aqui eu concordo, que é, nós não podemos pedir a pessoas como os vereadores da oposição, que são pessoas que têm outros encargos profissionais, ou seja, às vezes há a ideia de que os vereadores da oposição são vereadores que não têm pelouros, mas têm um salário, mas isso não existe, não têm apoios nenhuns, nem dos serviços, nem das assessorias, nada disso, ou seja, têm que fazer todo o trabalho por si. E é extremamente difícil. Falámos da reunião de Câmara. Quando se recebem documentos com 48 horas de antecedência, mesmo dividindo em 2 pastas, por cada vereador, que supostamente será o vereador sombra desse pelouro e com essa responsabilidade, de fazer uma análise tão profunda e tão entusiasmante como muitas vezes se pede. Repare, o único município em Portugal que tem esses apoios estipulados é Lisboa. Tem para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal. Mas nenhum tem nem sequer o Porto. E em Lisboa há esta discussão política, para além de ser a capital, e tem, como sabemos, Portugal tem um problema de centralismo grave, que não é hoje a discussão, mas também promove estas questões, porque há assessorias de imprensa, há pessoas que estão avançadas para estudar determinados assuntos nos transportes e na mobilidade em geral, na economia, e isto ajuda a que a oposição promova mais discussão e entusiasma mais. Enquanto isto não acontecer, e pelo que diz a Lei 169/99, creio que não me engano, 18 de setembro, que já foi alterada, entretanto, é que é o Presidente da Câmara, e creio que foi precisamente António Costa que em 2007, em Lisboa, instaurou, prever no Orçamento Municipal uma verba para os vereadores da oposição, que pode decidir sobre isto. E se efetivamente, como diz o Francisco, o poder estivesse muito interessado, ou mais interessado, em promover a discussão e as ideias, do que propriamente em gerir o poder, isto já teria sido feito. Digo eu, mas será aqui agora uma chega para podermos debater sobre este assunto. Eu acho estranhíssimo, mas tudo bem. Eu também estou com o olhar de fora. Embora eu seja muito do Partido Socialista, também estou com o olhar de fora, porque
esta história do poder, da oposição está-se a queixar que o poder fica com as ideias dele. Esta história da oposição está-se a queixar que não tem menos recursos que o poder. Isto é coisa mais velha. É uma coisa que sempre existiu em democracia. Do ponto de vista estrutural, eu gostava de te ouvir. Então, eu vou dizer. Do ponto de vista estrutural, manifestamente, há menos democracia. Quer dizer, nós como cidadãos temos que questionar. Vamos ver, a alternativa... Estamos há 48 anos com esta fórmula, mas não é para sempre. Nada é para sempre, não é? Depois falaremos disso provavelmente no final do programa, uma vez que estamos em momento de Páscoa. Mas nada é para sempre. Mas a questão é assim... qual era a alternativa a isto? A alternativa a isto era, como diz o Eduardo, reproduzir pelo país inteiro um mecanismo similar, análogo, proporcional àquilo que existe em Lisboa, que era enxamear as câmaras municipais para além dos adjuntos do poder, com adjuntos agora da oposição, com técnicos da oposição, com salários para adjuntos, que é o que acontece em Câmara de Lisboa, com manifesto exagero, devo dizer, pese embora tenha sido, durante muitos anos, uma Câmara do Partido Socialista. O que não impediu o Partido Socialista de perder as eleições, já agora, quer dizer, de perder as eleições e tê-las perdido para o PSD. Esta ideia, que parece que está aqui, porque as pessoas também não foram suficientemente claras, que se está a configurar, ou seja, dizia que faltam condições materiais, os vereadores da oposição não têm, fazia a pergunta, têm mecanismos para se constituir como oposição. Parece que se teria que criar justamente gabinetes da administração pública para os 305 municípios do país, para... Pois, não disseste o que era, exatamente. Mas vou dizer. Mas, está bem, ok, podes dizer, mas a ideia que se parece... E depois o Eduardo pegou, Lisboa tem isto, mas nós queremos isto para o país todo. Não, eu não quero. Eu não quero que se enxameie o país com uma multiplicação de estruturas político-partidárias. Não acho a questão que seria interessante, por exemplo, vamos pensar no caso de Guimarães, exemplo concreto. Um orçamento de 120 milhões. Haver, digamos, uma verba atribuída à oposição para poder ter ali alguém que nos pudesse... Eventualmente. Quer dizer, o problema, eventualmente... É incrível não se ver aqui um problema, Francisco. Não, desculpa. Nós, apesar de tudo, somos todos democratas, conseguimos ver onde é que está um problema que é tão evidente. Não estou a perceber, mas para ser democrático é preciso ver esse problema. Não se pode ser democrata e não ver esse problema, ou achar que isso não é um problema suficientemente relevante. Bom, podemos ser naturalmente... Não ser democrata talvez não consigamos ver. Não tem nada a ver. Há descombugados. Quer dizer, eu posso achar que não é um problema, e apesar de ser um democrata, quer dizer, somos todos democratas, temos que ver o problema. Não. Não tem a ver com bugados. Há problemas que são tão factuais que mas é impossível não olhar para eles. Qual é o problema que é factual? É que o poder tem mais dificuldades que a oposição. Desculpa, ao contrário. A oposição tem mais dificuldades que o poder. Mas isso sempre foi assim, sempre será. Na Assembleia da República é assim. A oposição... Há um estatuto da oposição. Há um estatuto da oposição na Assembleia da República. Claro. E também há um estatuto de oposição nas câmaras municipais. Também há um estatuto de oposição e até há um relatório anual, que depois a oposição nunca concorda, sobre o estado da oposição. Também há um estatuto de oposição nas câmaras municipais. Portanto, isso também existe. E há mecanismos... Não existe. Não existe mesmo um estatuto de oposição. Que até há um relatório anual... Saiu esta semana, Francisco. Saiu, por acaso ainda não ouvi. Sobre o estado da oposição, sobre as condições da oposição. Que, claro, depois é dirimido. Uns concordam mais assim, outros concordam mais assado, uns concordam, outros discordam. Que é um questionário. Não importa. Vocês podem questionar e devem... Eu não conheço com rigor sequer isso, mas podem e devem questionar as condições em que é avaliado e analisado o Estatuto da Oposição. Agora, estar a dizer, nós estamos na oposição, não temos recursos, nós não fazemos mais porque o poder não nos ouve. Bom, não, a oposição pode e deve construir ideias, pode e deve interpelar o poder, de maneira que não esteja à espera da autorização do poder, pode fazer requerimentos, pode consultar os processos. Claro que quem não é profissional da política tem mais dificuldades do que quem é profissional da política. A nível nacional é exatamente a mesma coisa. Os ministros têm sempre mais condições de, com a oposição, de, obviamente, desenvolver e aprofundar, até porque têm informação privilegiada, a vários títulos. Deixa-me só terminar. Há muita... Os ministros são executivos. Claro, exatamente, como os vereadores são executivos. A Assembleia da República é que seria o comparativo. Sim, mas eu estou a falar, os ministros vão à Assembleia da República... Tem bastantes vieses. Não estou a perceber qual é os vieses. Os ministros vão à Assembleia da República, são os executivos, vão à Assembleia da República e são vigiados
pelos deputados. Não há ministros sem pelouro, digamos. Mas a questão É por isso é que são executivos. Os vereadores também são executivos. Há uma mas coisa os que têm não pelouro, falámos os aqui, outros só não. vou introduzir isto, depois o António tirará a conversa para onde entender. As câmaras municipais têm uma natureza administrativa e política sui generis. Sim, Não é? sim, Sui generis. é um tempo executivo e Exatamente, legislativo, porque são órgãos chamados executivos, mas na verdade têm uma estrutura deliberativa, não é? Quer na lógica de que há uma troca de argumentos. quando tem maioria assim, absoluta, que ainda se revela mais aí, porque há uns que ficam fora. A lei, o enquadramento que a lei faz é considerar as câmaras órgãos executivos. As Claro, câmaras por isso é que eu disse, que é um estatuto sui generis, porque tem um estatuto executivo, mas na verdade ocorre, efetua-se como um órgão de natureza deliberativa, como natureza de fiscalização e da deliberação, no sentido de troca de argumentos racionais. E não é um órgão executivo no sentido estrito, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista político. E isso é um bem. Isso é um bem. Porque há muita gente que vem com a conversa de que se devia acabar com as câmaras municipais na lógica de partidos variados, de ter um pluralismo partidário interno à Câmara, incluindo os partidos perdedores, e que se devia apenas centrar isto nas Assembleias Municipais, embora com poderes reforçados. Porque uma Câmara Municipal de 15 em 15 dias, com os vereadores a importunarem o poder, como estás a ver, estou a falar de fora, porque até o meu partido, mas seja onde seja, a importunarem o poder, fazendo perguntas, incomodando-os, pedindo requerimentos, pedindo processos. Enfim, para quem não é profissional, isto é doloroso, isto é difícil, isto é duro. Reconheci na minha segunda intervenção logo que, de facto, isto é difícil, é duro, mas é as circunstâncias de quem tem poder e de quem não tem poder. Sempre foi e sempre será assim. Dizia o ex-primeiro-ministro, é a vida, não é? É a vida, mas António, deixa-me só dar aqui uma. Parece-me que essa. Deixa-me só dar aqui. Ok, deixa-me só dar aqui duas ou três notas a talho de foice e do que se foi falando. É que depois eu queria ouvir sobre outra questão. Sou muito rápido. Fez esta semana, 8 dias, houve o congresso do CDS em Guimarães. E como bem se recordam, Nuno Melo lança uma proposta concreta para a mesa que tem que ver com o seguinte: se o governo não consegue baixar os impostos por causa dos combustíveis, se não consegue baixar o IVA, então que baixe o ISP e na proporção. E não sei, é uma proposta que o Nuno Melo, e vocês basta ir procurarem nas televisões, conseguem ver isso para aí às 2 da tarde de domingo. A verdade é que na terça-feira seguinte, essa proposta vem lançada pelo governo. Nota, António, não estou minimamente preocupado quem é o paternalista dela. Estou satisfeito porque isso efetivamente mexeu nos bolsos dos portugueses. Agora, há uma coisa que lhes digo. E agora concluiu, não vê isso em Guimarães. Não vejo isso em Guimarães, é isso que me choca, e era isso que eu dizia há pouco. E só para terminar, o crédito político por analogia. Mas a ideia dessa decisão, para quem foi o crédito político dessa decisão? Foi para o Nuno Melo? Bessa, com toda a franqueza, eu tenho dúvidas para quem foi o crédito. Eu tenho dúvidas para quem foi o crédito. Mas, na minha opinião, não. Naturalmente, para um político é importante. Eu gostava que o crédito tivesse vindo para o CDS. Acredito que ficou mais no governo. Até por causa de uma questão que o Francisco disse aqui, e que eu concordo absolutamente, que foi quando o Francisco distinguiu. E eu concordo com a leitura que o Francisco faz. Quando distinguiu os cidadãos em geral e os cidadãos mais atentos. É normal isto. Portanto, agora, a questão é, eu devo-vos dizer, como profissional, que não da política, mas com responsabilidades políticas, mas isso é o meu eu a funcionar. Eu em dias da Assembleia Municipal, eu não trabalho porque preparo as minhas Assembleias Municipal. Ainda por cima, tendo as responsabilidades de líder parlamentar, eu tenho que tratar. Quantos deputados municipais se podem dar, e eu vou pôr isto entre aspas, a esse luxo, Paulo?
António Magalhães, não me pergunte porque eu não lhe sei responder. Então, mas- quer dizer que há uma seleção à partida daqueles que podem ser representantes da política. Exato. Sempre houve, desde a Grécia Antiga, desde a Grécia Clássica. Desde a Grécia Clássica que sempre houve. A Grécia Clássica não era um Misto exemplo de político, democracia na pronto. medida que temos hoje. Não há exemplos de democracia. Não, é que tem semelhanças. Deixa-me só explicar. Tem semelhanças. Essa Grécia Clássica tem umas semelhanças. Os mais ricos tinham mais possibilidade de intervir na coisa pública que os medianos e os mais pobres. Os escravos, as mulheres, Exatamente. as mulheres não tinham Misto direito a essas político. coisas. Portanto, Exato. Por isso é que uns podem perder um dia de trabalho e outros não podem. Quer dizer, Muito bem. o que é que sabe fazer, não é? O que é que sabe fazer? Terminou. Eu ia dizer uma coisa muito Deixa rápida. então só um pouco. Concluo em 20 segundos, António, para dizer o seguinte, que também é importante. Eu devo dizer que na última legislatura o regimento foi alterado. Com muito contributo, diga-se. O regimento da Assembleia Municipal. Sim, obrigado pela correção. O regimento da Assembleia Municipal foi alterado com muito contributo e com muita anuência do Partido Socialista. Eu gosto de fazer a vénia a quem a tem, na pessoa do que hoje é o vereador Paulo Lopes Silva. Eu estive nessa comissão do regimento e o Paulo foi uma pessoa absolutamente tolerante e democrático, se assim posso dizer. Mas a verdade, Francisco, não sei se tinha esta ideia, desde que as assembleias passaram a ser filmadas, elas têm outra assistência. Outro encanto. Tem outra assistência. Eu recordo-me que numa das assembleias filmadas, em período de Covid, o Sr. Presidente da Assembleia pregou-me uma partida, o Dr. José João Torrinha, e deu-me os parabéns durante a Assembleia. E o meu telemóvel foi inundado de mensagens de parabéns. Isto passa a redundância, é prova provada de que a malta, as pessoas estão interessadas. E esse é um dos outros aspectos que queria falar, era a participação. As participações. Agora, se sonega, e o regimento nesse aspecto também mudou, e agora permite que o público intervenha a seguir ao PALOD, o que é bom, porque senão a malta tinha que estar até às 2 ou 3 da manhã, porque as nossas, e eu penso que é um dos temas que vamos falar a seguir, os nossos 43 pontos de uma reunião de Câmara, ou os nossos 74 pontos da última Assembleia Municipal, António, em que 30 e tal deles é para cumprir calendário, que era aquilo que eu ia dizer ao Francisco. Muitas das vezes o direito da oposição... Não, isso podemos discutir a seguir. Não, eu vou dizer a seguir. Esse é o vereador sozinho a despachar? Não, Francisco, eu vou dizer a seguir sem qualquer tipo de preconceito sobre isso. O direito da oposição, eu estou a dizer que a Assembleia Municipal tem muitos pontos, e o direito da oposição faz-me lembrar, o direito da oposição que tanto aqui estávamos a comentar, faz-me lembrar o Itália-Turquia do último play-off para a Liga de... Não acompanho. É só para cumprir calendário. E, portanto, isso não conta Agora para o a bola. Francisco ficou alto. Ficou alto. Não acompanho. Essa, Jorge. Eu vou apelar ao teu poder de Não, muito síntese. rápido, e é para rebater algo que o Francisco Teixeira disse ali, disse que, criticando aquilo a minha afirmação, e que discorda que haja uma reformulação no sentido das assembleias dos municípios, as câmaras terem um executivo e as assembleias municipais serem readequadas para serem aí o órgão fiscalizador, deliberativo, efetivamente. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Não aconteceu, obviamente, aqui em Portugal. Mas já foi, só um momento, mas já aconteceu numa ordem exatamente idêntica da tradição municipalista de Portugal. E feita por alguém, por um advogado professor universitário, que vive aqui em Guimarães, que é o professor Vladimir Brito, que ao introduzir em Cabo Verde praticamente a mesma ordem que existe aqui em Portugal, do município, de um executivo e de uma Assembleia Municipal, ele corrigiu, e já explicou porque é que corrigiu, exatamente porque entendeu que havia algo a corrigir. E corrigiu esse tiro, no sentido de que a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e a Câmara Municipal é o órgão executivo. Sim, há quem defenda isso. E isso inclusive no Partido Socialista há quem defenda. Existe, foi feito exatamente assim. Pois foi, mas numa foi. espécie de... Não vou Mas dizer eu não vou criticar Cabo Verde porque não conheço, não conheço o contexto social. Agora, em Portugal acho um erro. Não se trata de ser Cabo Verde, trata-se de ser um constitucionalista, não tem nada a ver, mas os constitucionalistas... Que o fez na mesma tradição municipalista. Não tem nada a ver, por amor de Deus, Cabo Verde não tem tradição municipalista. Cabo Verde não tem uma tradição municipalista. Cabo Verde é independente há 40 e poucos anos. Portugal tem uma tradição municipalista desde o Estado Liberal, desde o liberalismo constitucional. Quer dizer, Cabo Verde é uma coisa incipiente do ponto de vista da organização administrativa. Não podemos comparar... Não vou comentar.
Sim, nem vale a pena, porque Então, porque Cabo como é Verde que não teve uma tradição municipalista de 46 anos, de 45 anos ou de 44 anos? Cabo Verde era uma colónia portuguesa. Claro que era uma colónia. Teixeira Exatamente por isso. Tinha municípios como tinha aqui em Portugal. Ah, bem, mas vamos ver. A tradição municipalista de Portugal, sobretudo... Foi Seria muito extensiva. Seria muito interessante essa discussão sobre o municipalismo, porque é um Estar a confundir Cabo Verde, estar a misturar Cabo Verde, a experiência de Cabo Verde com a experiência de Portugal, não faz sentido nenhum. Mas independentemente disso, que é um país recente, um país novo, que foi colonizado durante séculos, etc. Ainda devia ser mais difícil. Quer dizer, não devia ser mais difícil. Vamos ver, as constituições adequam-se... As constituições As constituições adequam-se, e as lógicas administrativas, às culturas, às lógicas de cada país em particular. Não há constituições que se aplicam, tipo chapa 5, ao mundo inteiro. Isto é a coisa mais velha do mundo. Quer dizer, não... Talvez não acreditem, mas o nosso tempo chegou ao fim. O tempo que tínhamos reservado, e havia algumas questões que eu gostava imenso de falar, que tem sobretudo a ver com a participação dos cidadãos. É algo que a mim particularmente me motiva bastante, é ver a pouca participação nas Assembleias Municipais, apesar daquilo que o Paulo falava, e, por exemplo, ainda não ser possível uma participação do público nas sessões da Câmara Municipal. Tem a ver com as questões da pandemia, mas veremos como será a seguir. E assim sendo, meus caros, apetecia-me perguntar-lhes, e vou começar pelo Eduardo, o que é que devíamos ter falado e que não falámos, Eduardo? Você esteve aqui pela primeira vez, o que é que estava à espera que tivéssemos falado e não falamos? A discussão foi bastante agradável e o tempo, como disse o António, fez-se curto. Não falámos da guerra, acho que é o tema mais do dia e tem sido como foi a pandemia. E não falámos de futebol, embora até o Paulo tenha aqui tentado, por isso, para mim, correu muito bem. Falámos do que interessa, que foi de Guimarães e dos problemas de Guimarães, e por isso acho que acabámos por abordar o essencial. E porque este programa é Guimarães em Debate. Paulo Peixoto, o que é que estavas à espera que tivéssemos aqui falado, ou que se pudesses influenciar, o que é que falávamos? Não, António, vou seguir a linha do programa, do que nós discutimos, e vou deixar aqui um aspecto que me parece que ficou mal interpretado e que eu gostava de ter falado, que é exatamente a pertinência dos pontos todos das reuniões de Câmara ou das Assembleias Municipais. Não faz sentido nenhum, por exemplo, nós, no próximo dia 29 de Abril, que acho eu que é a próxima Assembleia Municipal, estarmos a discutir a bandeira que a Junta de Freguesia pediu à Câmara Municipal e que a Câmara Municipal, entretanto, já aprovou em reunião de Câmara, já lhe entregou a bandeira, ou a cedência do autocarro, que entretanto já foram fazer viagem, já vieram, já estão em casa e na Assembleia Municipal estamos a discutir isto. É neste sentido, Francisco, que eu estou a dizer. E, portanto, nesse ponto, das duas uma, ou mesmo havendo maioria absoluta, o Poder Executivo tem que ter a serenidade e a hombridade de esperar pela decisão municipal para tomar a decisão executiva, ou então, como eu disse há bocado, e agora sem falar de futebol, é mesmo meramente para cumprir calendário. E, portanto, isso eu gostava de ter falado, porque tem a ver com a orgânica das reuniões de Câmara e com a orgânica das reuniões de Junta, das Assembleias Municipais, onde poderia haver um contributo mais positivo, mais proativo e com mais conteúdo, em termos de conteúdo e não tanto na forma. Jorge, sei que gostavas de continuar a falar sobre o municipalismo em Cabo Verde, sim ou não? Não se trata de ser em Cabo Verde, trata-se praticamente de uma transposição daquilo que se fez aqui, do que se fez aqui e de quando o constitucionalista então, trabalhou em Cabo Verde. O que é que tu queres dizer ao moderador do programa que devíamos ter falado? Olha, eu esta semana vou-me afastar um bocado da discussão ok, absolutamente de acordo com aquilo que eu ouvi agora, sim, não faz muito sentido estar a haver situações em que primeiro se dá o subsídio e depois se vai dizer, ou vai-se à Assembleia Municipal formalizar, quer dizer, não faz sentido nenhum estarmos a enganar, pronto, tudo bem, e enganamos todos sorrindo, dizendo, pronto, tudo bem, está. E não estou de acordo que as coisas sejam assim. Eu esta semana na semana passada, participei num encontro em que esteve um jornalista que nós conhecemos porque esteve em cenários de guerra, bastantes, e tive a possibilidade de conversar com ele sobre os cenários de guerra, o Carlos Fino, mas não foi sobre esse facto que eu trouxe cá. Para além dessas conversas, o facto é que ele apresentou um livro, que é este livro, acho que posso mostrar assim, não é? Sim, ok? Sim. E, portanto, que é a tese de doutoramento dele. O Carlos Fino, apesar de ter sido um jornalista que esteve em cenários de guerra, não fez um doutoramento sobre reportagens de guerra, mas sim sobre as relações
Portugal-Brasil. E, portanto, ele escreve uma tese em que fala das raízes do estranhamento. Isto é, no Brasil, ele chega a esta conclusão, que no Brasil existe um certo estranhamento sobre Portugal e desconhecimento mesmo sobre Portugal. Desconhecimento esses que os brasileiros, inclusive, parece que cultivam, mesmo só por si. Eu trouxe esta questão porque, dando aulas numa universidade, este ano, apareceu um problema que já havia ouvido falar outras vezes, que tem a ver com o facto de os alunos escrevem cada vez mais com uma grafia do português do Brasil. E que é uma coisa estranha para mim. Eu consigo percebê-lo, já tinha percebido, estado em algumas discussões, algumas pessoas chamaram-me a atenção disso, no secundário, mas em universidades foi a primeira vez que apareceram testes em que os alunos escrevem planilha, coisas do género. Já não é só o fato. Não, para além do fato, obviamente, não é? Mas tudo isto é estranho e, portanto, este estranhamento, as raízes do estranhamento do Portugal-Brasil, que o Carlos Fino falou, parece-me que aqui em Portugal é um estranhamento diferente. Nenhum de nós tem filhos pequenos aqui, porque se tivéssemos, víamos um outro fenómeno muito mais pequeno, que é crianças pequenas. Crianças de ter idade a falar português do Brasil. Precisamente. Não tenho filhos, mas tenho uma irmã com 5 anos e percebo que a partir do tablet e do YouTube, o que o Esser diz é... É uma inevitabilidade, eles são centenas de milhões e só somos 10. Quer dizer, ou seja, a maioria, não é, Francisco? A primeira palavra da minha irmã foi em português do Brasil. Claro. Francisco, e tu, o que é que... Eu trago, eu trago uma nota final. Também gostava de ter falado disso, mas não sei se os nossos ouvintes estariam para maturar. Portanto, é só uma nota, se é uma nota final. Eu trago, como já trouxe noutras circunstâncias, uma imagem que é uma figura de artesanato, um já Cristo. Estamos a ver. Exatamente. Um Cristo do Sr. Joaquim, que é um artesão de Guimarães que morreu aqui há uns anos, que é um Cristo muito especial. Estamos na Páscoa, não é? É um Cristo, mas se repararem, não é um Cristo crucificado. Não é? Não é um Cristo triste, não é um Cristo torturado, não é um Cristo na paixão, na lógica da paixão cristã ortodoxa, mas, pelo contrário, aparentemente o Cristo está a sorrir, porque isto é feito por um artesão popular, é uma peça muito bonita, talvez das mais bonitas que eu tenho, está ali rachada, tenho que tratar dela um dia destes, porque já me caiu. Mas é um Cristo popular, risonho, de braços abertos e acolhedor para as pessoas, com um vestido decorado, com um vestido alegre, está na cruz como se estivesse alegre. Na verdadeira mensagem da Páscoa. Não é bem. É uma mensagem docetista. O docetismo era uma corrente cristã do cristianismo primitivo que não acreditava na morte de Jesus. Que, aliás, durante muito tempo, ainda hoje, é considerada não cristã, no sentido estrito da palavra, teológico da palavra. Porquê? Porque o docetismo, nesta lógica, acha que Jesus nunca morreu. E, portanto, não pode ter ressuscitado. Não acredita na Páscoa, porque a Páscoa, o princípio básico é da ressurreição. E, portanto, ele acredita, não, Jesus não ressuscita, porque Jesus não morre. A morte de Jesus é uma morte aparente. O Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, é uma natureza demasiadamente excêntrica relativamente àquilo que é o nosso mundo comum, excêntrica quer dizer de fora, relativamente àquilo que é o nosso comum, para poder ser morto, para poder ser tocado, para poder ser posto em causa. E, portanto, Jesus não morreu, Jesus não ressuscita e é um intocado que está dentro de nós e que nos salva. Salva-nos justamente porque é imortal. E com esta mensagem da Páscoa, da ressurreição, da abertura, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate e não há problema nenhum em o Francisco voltar a intervir. Parece que queres dizer alguma coisa. Não, é que a minha mensagem foi de não ressurreição, porque este Cristo docetista não ressuscita. É um Cristo que não morre e que, portanto, não ressuscita, justamente. Por isso é que é não ortodoxo, não é? Por isso é que chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Poderá nos próximos dias continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi um gosto receber aqui quer o Eduardo Fernandes, quer o Paulo Peixoto. Esperemos um destes dias voltar a tê-los por cá. Guimarães em Debate, como disse, regressa de hoje a 8 dias, mas permitam-me que lembre que estamos no 51º dia depois da invasão da Rússia à Ucrânia.